Desde do começo, aliás, do final de dezembro e começo de janeiro, que nós já tínhamos medo que isso viesse a acontecer. Desde cedo foi encaminhados ofícios, pedindo até o esclarecimento sobre os recursos do Fundeb 2022, para ver a possibilidade de uma suposta sobra. Porém, o município nunca deu resposta dos ofícios. E aí, encaminhado também o ofício perguntando como seria a questão do reajuste. Porque nós já tínhamos uma portaria interministerial, a portaria de número 6, e nós já tínhamos já a assinatura do ministro da Educação. E já tinha sido até publicado no Diário Oficial. Foi publicado no dia 17 de janeiro, terça-feira. E aí a prefeitura não se manifestou. Aí, mediante muitas cobranças, eles enviaram um ofício dizendo que iriam analisar a situação, se o município teria possibilidade de pagar ou não. Baseado em quê? Baseado numa recomendação da Confederação Nacional dos Municípios, que não tratava-se apenas de uma recomendação, tratava-se apenas de uma recomendação. E é do conhecimento de todos que uma recomendação ela não sobrepõe uma lei federal. O que rege a lei do Fundeb é portaria. Nós não precisamos de decreto, nós não precisamos de nada, nós precisamos apenas de uma portaria. E a mesma foi assinada, foi publicada no Diário Oficial. Então não teria motivos para a prefeitura não fazer o pagamento do reajuste dos 14,95%, baseado numa recomendação da Confederação Nacional dos Municípios. Porque, como é do conhecimento de todos, essa confederação ela tem o objetivo de quê? De agir em prol dos municípios. Ela não está aí para defender interesse de funcionário público. É apenas das prefeituras, exclusivamente. Então, como eles não têm poder sobre uma lei federal, eles recomendam. E alguns prefeitos que não têm noção, sem caráter mesmo, preferem seguir uma recomendação do que seguir uma lei federal, Que nós sabemos que nos dá esse direito. Bem-vindo. Um momento importante, a gente está aqui com esse auditório aqui, com vários professores guerreiros, professores heróis destemidos, Como diz o nosso hino, o hino da nossa cidade. É muito importante que a gente possa perceber o quanto nós, enquanto professores, temos sido lesados, descriminalizados, massacrados por sucessivas gestões. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no ano passado, que é dúvida na cabeça de muitos professores em relação ao que foi acordado no Ministério Público e que se tornou lei municipal, a reforma, a alteração da lei municipal a 026, e ficou estabelecido, como já previa o nosso plano de cargos e carreira, nós tínhamos 4 níveis na carreira: o 1, o 2, o 3 e o 4. O nosso próprio plano já previa que, com a extinção dos professores do nível 3, que era a antiga licenciatura curta, e o último professor nível 3 do nosso município foi o saudoso João Wilson, era o único da carreira. Então, basicamente, o nível 3 foi extinto. E foi, de acordo com a nova emenda que foi feita no plano, ele foi extinto por lei. Estava previsto. Mas vamos falar do que aconteceu. No ano passado, nós tomamos um outro momento, ocupamos a prefeitura e, de fato, houve essas negociações com o Ministério Público. Atualmente, a doutora Samara, que é a responsável pela educação, não está de férias. Aí diz que retorna agora dia 17, mas a informação que eu tive é que ela só assume e sai de férias de novo. E com a licença, foi a informação que eu tive. Eu não posso confirmar, mas alguém me disse isso, olha, ela vai só retornar porque ela tinha férias acumuladas, alguma coisa nesse sentido. Então, doutor John,
Dr. John, ele não toma nenhuma providência com relação à educação. Ele ocupa o espaço, ele fica no lugar, mas umas questões mais da improbidade administrativa. Essa situação dos professores, eu estive agora também, essa semana, conversando com ele. Com relação aos professores, até comentei com ele, doutora Samara está chegando dia 17. Aí nós vamos, mas me disseram que ela vai se afastar de novo. Mas é importante que depois do dia 17, que foi ontem sexta-feira, essa semana é carnaval, e após o carnaval seria importante também um sindicato fazer uma presença lá no Ministério Público para saber se de fato ela vai se afastar ou se vai dar continuidade. Então, o problema nós temos aqui na nossa educação, são 4 anos e os maiores prejudicados, além dos professores, são os alunos. Escola como de Melancia, escola como dos Baixões, Água Branca e várias escolas do município. Que é importante, é uma pauta que deve ser tratada também pelos professores, Pedrinhas, Carnaldeiras, Canárias. E nós temos aqui a questão do reajuste. O que é que nós podemos ter na cabeça? A lei federal, a 11.738, a lei do piso, continua em vigor, e esta lei que nos baseia para que a gente esteja hoje aqui, lutando pelo reajuste de 14,95 no mínimo, que é o que é essa diferença do valor aluno ano. O ano passado foi da 33%, no salário base, e ficou as gratificações sem ser reajustado. Mudou o cálculo. A partir de 2023, está lá na lei, na 673, está disponível no Diário Oficial. Para pesquisar essa lei, você pode ir lá no site da Prefeitura, atos oficiais, e colocar lá na pesquisa lei. Você vai baixando até chegar na 673. O que é importante dessa lei? Saber como ficou a nossa situação. Então, reajuste de 33% no ano passado, extinção do nível 3 e reajuste das gratificações a partir de 2023. E reajuste da classe e do nível. Isso é que é importante, que a gente tem que perceber. Então, a lei, ela é bem... Eu acho que nós somos professores, não somos advogados, mas a gente tem uma coisa que a gente aprendeu na sala de aula como estudante e como professor. Artigo 61 manteve como estava na lei, mas foi criado um parágrafo. Parágrafo 1º, para garantir a equidade na valorização da carreira dos professores, os vencimentos de cada classe e nível, previsto no artigo 19, serão reajustados anualmente na forma estabelecida na legislação federal. Então, uma dúvida sempre para na nossa cabeça. A prefeita bateu muito no ano passado com relação a isso. Os professores do nível 2, os professores do nível 4, já estão ganhando acima do piso, que é a mesma história que sobrevoa nos bastidores, que é essa mesma questão. Querer reajustar apenas nível 1, porque nível 2 e nível 4 está acima do piso. O que acontece? Só existe um piso. A gente sabe disso, só existe um piso, que é para os professores de início de carreira, que é o nível, que é o professor do nível 1, de 4.000, atualmente,
4.420, né? 4.420, que é o piso dos professores, de início de carreira. O que acontece? A partir do nível 1, é algo que a própria lei federal, a 738, 11.738, de 2008, obrigou os municípios, para receber o Fundeb, tinha que fazer o plano de cargos e carreira. Araiós já tinha esse plano de cargos e carreira, que foi criado inicialmente no governo do Chaga Paixão, foi alterado no governo do Pedro Henrique, que deu aquela regência de 60, que ele nunca pagou 40, e depois não pagou nada, né? Ficou um mês aí tirou regência, ficou um mês sem pagar. 2010, 2009, houve o quê? Uma nova alteração no plano de cargos e carreira. E é o plano que está em vigor com essas alterações que foram feitas agora. Por ironia do destino, quem mandou este projeto de lei para a Câmara, que foi justamente com a participação do sindicato na elaboração do plano, foi a atual gestora, que hoje cria dificuldades para cumprir, porque quer. Então eu sempre digo para ela, não existe piso salarial a partir do nível 2. O que existe é o plano de cargos e carreira, é a valorização. Quando eu quero dar no nível 1, como ela quer fazer, dar o reajuste no nível 1, e não dá no nível 2 e no 4, ela está fazendo o quê? Desvalorizando a carreira. E é isso que nós não podemos permitir, porque todo professor nível 1 almeja ir para o 2, ou pelo menos ir para o 4. Então, se eu ficar satisfeito, a prefeita deu um reajuste no nível 1. Então, eu sou do nível 1, eu não vou mais participar do movimento, porque eu já recebi um ajuste de 60%. E nós só queremos 15%, menos de 15%. O impacto financeiro não chega a ser R$500 mil na folha dos professores, que está em torno de 2.900.000, a folha dos professores, 2.900.000, 3 milhões, vamos arredondar para 3 milhões. 15% de 3 milhões é R$450 mil. Isso, na folha bruta, aumentou. O repasse, na média, ele vai ficar 7 milhões. Então, a folha de professores vai ficar, em média, 3.400.000, botando por cima. Com mais a dos outros profissionais, que não chega a 1 milhão, vai dar 4,5 milhões. Ainda tem 5, 7, 2,5 milhões para reformar as escolas, para dar estrutura. Porque hoje tem essas formas aí que vem, esse novo Fundeb, ele deu essa oportunidade de vir um recurso também para essas reformas. Essa estimativa, ela vai chegar a 90 milhões, porque a cada 4 meses, esse valor aluno, ele é reajustado quadrimestralmente. Então, quando foi a previsão, Douglas, do ano passado, 54 milhões, não foi? 53. 53 milhões. Chegou-se ao final do ano com 59 milhões. Se nós temos estimativa de 85, provavelmente chega a 90. Se você divide 90 por 12, então 7,5 milhões. 7,5 milhões contra uma folha que não vai chegar a 4,5 milhões da educação geral. Então, pessoal, é isso que cada professor tem que botar na cabeça. Eu não posso abrir mão do meu direito, mas também eu tenho que lutar
pelo direito do meu aluno. Por que é que se pode fazer o acompanhamento mensal? Como, quando disponibilizar, a gente já recebeu os nossos salários do mês de janeiro, sabemos, os meninos, o Douglas, quem sempre vê também o professor Baltazar, sempre vê, né, os valores que o município recebe. O que é que se faz? Pega-se esse valor, compara-se com a folha de pagamento mensal, utilizado o Fundeb, né, e já vai, mês de janeiro. E, hipoteticamente, temos esse valor de sobra. Para quê? Para quando nós formos falar com o pessoal da administração, nós temos respaldo. E aí é a função deles, né? Dizer, esse valor foi gasto aqui, 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 como diz o ditado, colocar os pingos nos is, né? Porque aqui não é nenhuma aceito para fazer as coisas escondidas. E lá também não deve ser, tudo é público, né? Tudo tem que ser claro. Então, a partir do mês passado, que ainda não foi disponibilizado nem os nossos contra-cheques, a gente já pode até fazer, né? Um ofício solicitando disponibilidade dos contra-cheques e também a folha de pagamento, somente, viu? Obrigada. Todo mundo agora está todo ansioso para ouvir a palavra aqui da doutora Ellen, mas o Baltazar vai dar uma palavra aqui rapidinho, aí a doutora Ellen vai falar, tá bom? Bom dia, senhores, professores, demais colegas que se encontram aqui presentes. Eu estou ouvindo aqui muitos depoimentos. Nós temos que sair daqui, isso é minha opinião, já com posicionamento, né, sobre o ato público e sobre a greve. Até porque nós viemos para cá foi com esse intuito, é verdade? Então é o seguinte, esta é a minha opinião. O ato público poderá acontecer, essa é a minha opinião, no dia 28 deste mês, com uma advertência, e no dia 10 do mês seguinte, a greve. Entendeu? Esta é a minha opinião, entendeu? Esta é a minha opinião que estou colocando aqui para os demais colegas me ouvir, tá certo? Então, o ato público acontecerá, essa é a minha opinião, acontecerá no dia 28 deste mês, numa terça-feira, até porque pega os parlamentares para até mobilizar a comunidade para trazer mais gente para o ato público. Não adianta de fazer um ato público com a minoria, tá certo? E no dia 10, dando uma advertência, dia 10 já poderá acontecer a greve, tá certo? Essa é a minha opinião. Acho que o Arnaldo, né, o professor Arnaldo, o Douglas, a outra professora Rosa, eu acho que já expôs aqui a situação que hoje nós nos encontramos, né? Ano passado foi a mesma luta, né, em busca dos 33%. Fizemos acampamento, né? Muitos professores foram acampar na prefeitura. Fizemos um acordo no Ministério Público, porque diante de todas as nossas reivindicações que fizemos por ofício, a gente não teve nenhuma resposta. Então, o motivo foi buscar os nossos direitos, os direitos de vocês, que seriam os 33%. Nós tivemos, de uma certa forma, um apoio, que eu falo nesse momento, na época, né, Douglas, da doutora Samara, que se predispôs a nos ajudar. Na época ela estava atuante nessa parte, né, porque na realidade lá são duas promotorias. Uma é a doutora Samara, que fica com essa parte da educação, no caso escolas, transporte, merenda. Então nós encaminhamos um ofício na época, né, pedindo para que ela intermediasse, né, esse acordo entre o município e o sindicato, porque a gente não tinha nenhuma resposta, simplesmente tudo que a gente mandava, ninguém respondia. E está acontecendo a mesma situação esse ano. Tanto que nós encaminhamos um ofício, foi em final de dezembro, não foi, Douglas? Foi isso. Já com bastante antecedência, porque a gente saberia que em janeiro teria o reajuste. Então a gente encaminhou já para lembrar, a gente precisa de uma informação, como é que vai ficar essa situação? Infelizmente não tivemos, mandamos novamente. Pedimos, inclusive, uma reunião para que a gente pudesse sentar com o município, porque a primeira situação que foi nos colocada foi que iriam analisar, né? A contadora iria conversar com o jurídico
e chamarei o sindicato para poder sentar e ver como seria essa situação do reajuste. Até hoje nós estamos esperando isso. Fora que nós colocamos, fomos lá, a Elisa esteve lá com a Andrelina, o Douglas, né, Douglas? Nós tivemos também outro momento para justamente saber, e aí, como é que vai ficar? Será que a gente vai ter que fazer tudo novamente? E assim, é chato porque a gente sabe que é um direito de vocês, né? Ninguém está pedindo nenhum favor, é um direito que vocês estão buscando, a categoria está buscando. Mas é daquele jeito, infelizmente, aqui em Araioses, não vejo só o pleito da Luciana, mas os outros que tiveram só vão na base da pressão. Infelizmente é assim, né? Então, o que é que nós chegamos à conclusão? Bom, a gente vai ter que começar a se movimentar, seja em rede social, seja com ato público. Tanto que os meninos fizeram aqui, a Andrelina, a Elisa, que todo mundo se reuniu, teve um ato público, dia 8. Aí eu volto àquela história que a Rosa colocou. Apareceu lá, se eu acho que não me engano, acho que uns 5 a 6 professores, não foi isso? Pouquíssimas pessoas, né? Então, até a gente ficou assim, poxa, a gente está buscando aqui um direito no qual, para vocês, vai ser algo bom. E os próprios professores, ninguém está aqui, ninguém veio. Até a doutora Daniele, que é a procuradora, criticou. São os famosos... Eu tive uma audiência no fórum um dia depois, ou foi 2 dias depois, teve um dia e já tinha acontecido esse ato público. E simplesmente eu ouvi a procuradora falar, né, que o ato público não deu ninguém, né? Eu ouvi essa história, né? Infelizmente a gente fica triste, porque é uma categoria grande, né? São muitos professores e era para estarem lá presentes. Porque não adianta o Arnaldo chegar lá na Câmara, reivindicar os direitos dos professores, não adianta aqui a gente estar fazendo um ato público e os próprios professores, que são as partes lesadas, não aparecer. Até segunda, terça-feira eu vou estar judicializando uma ação cobrando a questão desses reajustes via justiça, certo? Por que via justiça? Porque eu acho assim, é um direito nosso, nós temos provas, então vamos cobrar de imediato, porque se a gente ficar só naquele diz que disse esperando, o tempo está passando. O tempo está passando, vocês vão ser penalizados em que sentido? Porque já eram para estar recebendo, e já não estão. Então nós conversamos, essa ação, acredito que até mais tardar terça-feira eu vou estar judicializando, acredito que, não sei como é que está a questão do judiciário nessa questão de atendimento, mas acredito que quinta-feira volte tudo ao normal, né? Então já vou estar de antemão tendo esse cuidado em estar solicitando ao judiciário, né, uma celeridade com relação a essa ação, porque vocês precisam ter uma resposta. Já que ninguém deu nenhuma resposta por parte do município, nós temos que correr atrás. Essa assembleia de hoje não é assembleia já de decisão da greve, porque a gente sabe que tem todo um trabalho, a gente tem que lançar edital, a gente tem que informar o município que vai haver a greve, a gente tem que informar a data possível que vai ser a greve. Inicialmente começa-se com a paralisação, né? Pode, dependendo do que vocês colocarem aqui em votação, a gente vai sentar para poder fazer toda essa tramitação. Hoje, a gente tem que ter um posicionamento de vocês. Se aguarda a resposta da Justiça, porque o que eu vou solicitar é com pedido liminar, ou seja, ele pode
acatar liminarmente para que o município já pague, ou ele pode pedir informações ao município para depois ele repassar a decisão dele. E estamos juntos. Agora depende de vocês, porque é como a Rosa colocou aqui a situação. Não adianta eu sozinha querer e os outros ficarem ali só esperando, né? Seria o quê? No dia 28, organizar um ato público. Passava na Câmara e se ocupava ali a Prefeitura ali no dia 28, o saguão da Prefeitura, tentar um diálogo. E aí, depois, até mesmo lá na Prefeitura, ou se retornava aqui, ou antes aqui, já se decidia um dia de paralisação a ser escolhido. No dia 28 é um ato público, é uma paralisação, né? Dia 28 se marca, ou aqui decide logo. Vai ter as paralisações, porque no momento que tu entrares na justiça, não adianta. A justiça deixa a justiça stand-by para ver, porque a justiça vai se arrastar. O juiz dá uma liminar aqui, ela caça essa liminar lá em São Luís. Aí vai arrastar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu acho que a forma é a pressão. Então, dia 28, sugestão. Dia 10, aí tem 10 dias, se reúne aqui de novo para decretar a greve. Então, já comunica a Prefeitura, na segunda-feira, o ato público, um dia de advertência. Uma paralisação de advertência.